O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida do homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: que vou fazer? Não tenho onde guardar a minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirei de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos dando continuidade à nossa caminhada catequético-mistagógica, ou seja, o modo como os evangelistas nos ensinam a imergir-nos no mistério de Cristo, a participar da vida do Cristo, a levar os seus ensinamentos para a nossa vida e nos tornarmos um com Ele. E o catequista Lucas, que tem nos ensinado nesses dias, hoje nos lança uma outra parábola que é exclusiva do seu ensinamento evangélico. Ele já tem nos ajudado a pensar nos últimos 3 finais de semana em coisas que são importantes ter em conta para que nós compreendamos este evangelho. Há 2 domingos atrás, Marta e Maria, e era-nos dado a partir do exemplo de Maria a oportunidade de escolher a melhor parte. E qual é a melhor parte? Estar com o Senhor, ouvir os ensinamentos do Senhor, aprender com o Senhor, deixar que Ele nos sacie com a sua palavra. As 2 coisas são importantes, mas a melhor parte é o que fez Maria. Depois, na semana passada, os discípulos queriam aprender a rezar, e o Senhor lhes ensina a rezar através também da recitação do Pai Nosso, esta atitude religiosa que deve acompanhar o ser humano. E o que significa uma atitude religiosa? Esta atitude de constantemente nos deixar religar com Deus. A oração nos religa a Deus. A religião, religiosidade tem esta ideia, este significado, a atitude de ser religado. Religado a quem? Ao Senhor, aos seus propósitos, à sua vontade, porque facilmente nos desligamos, nos perdemos, nos desorientamos. O Senhor, através da oração, nos ensina como nos religar ao Senhor. E finalmente hoje, este evangelho, em que o Senhor novamente nos provoca a respeito
da nossa relação com os bens deste mundo, a partir de uma pergunta e de um problema que, se nos parece atual, Jesus mostra que não. Qual é a atitude provocadora do ensinamento de Jesus? Alguém que chega e pede o quê? Que ele participe de uma divisão de herança entre irmãos. Um irmão está se sentindo lesado e pede a Deus, através do Senhor Jesus, que medie. É possível que todos nós já tenhamos ouvido falar ou até mesmo nos colocamos na situação de problemáticas em relação à herança. E Jesus está dizendo que isto se resolve como? Se você tem herança para deixar aos teus filhos, eu sempre recomendo que os pais façam a divisão antes da morte, porque pode dar problema. Mas como ajudar os filhos a não tornar aquilo uma ocasião para divisão, para violência? Qual foi a solução que Jesus deu para o rapaz? Jesus não se colocou diretamente na questão, olha isso aqui para você. Qual foi a solução? A ganância. Aprenda a dominar a ganância, a administrar e a vencer a ganância. Como que nós ensinamos uma criança a não ser gananciosa? Não dando tudo o que ela quer. Ensinando a educar a sua vontade, os seus desejos, a pôr limites. É a melhor coisa, mesmo que você possa dar, algumas coisas não dê. Porque se nós acabamos satisfazendo todas as vontades dos nossos filhos, daquelas pessoas que estão ao nosso lado, nós acabamos muitas vezes confundindo aquelas pessoas mais pelo que nós podemos oferecer do que pelo que somos, no sentido da valorização. Os filhos precisam valorizar você porque você é pai, não ou mãe, não pelo que você pode dar a eles. E mesmo com os teus nãos, você continua sendo pai. E eles devem te valorizar por isso. E se você pode dar alguma coisa, é um acréscimo. Mas eles precisam aprender a valorizar e a respeitar pelo que você é, não pelo que você pode dar. E isso é um modo de ajudar a educar. Alguém disse também pela partilha. Também, e vamos chegar na lógica do Evangelho. Enfim, e Jesus conta, portanto, uma parábola para ilustrar aquilo que ele disse. A vida do homem, mesmo que ele tenha muitos bens, não consiste na abundância de bens. Jesus aqui não está depreciando o trabalho, não está depreciando um projeto de vida, não está depreciando até mesmo a ambição medida, porque Jesus critica no Evangelho as ambições desmedidas. Não é à toa que no próprio Salmo responsorial, o salmista pede a Deus que torne fecundo o seu trabalho. Se pede para que Deus torne fecundo o seu trabalho, ou seja, Ele quer também tirar do trabalho os meios pelos quais possa viver. Agora, não podemos esquecer que o Salmo também pede: Senhor, dai ao nosso coração sabedoria para ter na vida equilíbrio. E o que Jesus, portanto, volto aqui à história, conta, que um homem teve uma grande colheita. Seus celeiros eram pequenos para tantos grãos. E o que ele diz? Vou aumentar os meus celeiros, vou colocar neles todos os meus bens, e poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tens aí uma quantia para muitos anos, descansa, come, bebe, aproveita, viva despreocupadamente. Não é assim que Deus quer ver o seu servo, preguiçoso, acomodado, satisfeito simplesmente com os bens deste mundo. Mas o Senhor quer ver os seus servos vigilantes. Vigilantes. E a primeira leitura nos ajuda a entrar nesta dinâmica, quando ela vai dizer, o livro do Eclesiastes:
que tudo é vaidade, que as coisas deste mundo são vaidade. Normalmente nós entendemos vaidade como exibicionismo, como amor a si mesmo, mas a palavra que está no original hebraico é bel, significa que tudo é névoa, tudo é como nuvem, as coisas deste mundo passam. As coisas deste mundo passam, são ilusões. Portanto, o Senhor nos quer ajudar a caminhar entre as coisas que passam, buscando, almejando as que não passam, tendo nele a nossa riqueza. A grande riqueza é Deus, a grande riqueza é a tua fé, a grande riqueza são os teus valores, isso é que te acrescenta como ser humano. E as outras coisas vão vindo por acréscimo, como o próprio Jesus disse: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Deus abençoará o teu trabalho, Deus abençoará os teus projetos, mas é preciso que nós sejamos desapegados aos bens deste mundo. Quero terminar com o ensinamento de São Basílio. São Basílio de Cesareia nos ensina que são 3 os comportamentos do homem e da mulher de Deus frente ao relacionamento com o dinheiro. Primeiro, o homem e a mulher de Deus devem encontrar uma saciedade. Existem pessoas que nunca se saciam com aquilo que têm, e quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, e por conta desta ambição, renunciam os seus valores, sacrificam a sua consciência no altar da mentira e da hipocrisia. Então é preciso ter um momento de basta, até aqui está bom, eu já acumulei o suficiente, agora posso ser generoso, agora posso conviver com a minha família, agora posso viver a minha fé. E por isso que o Salmo dizia: o homem e a mulher de Deus têm que pedir: saciai no Senhor com o vosso amor, que algo coloque um freio em nós. É preciso ter saciedade, precisa ter limite, não podemos ser um buraco sem fundo, que nada sacia e refreia. O segundo ponto, segundo o ensinamento de São Basílio, ter gratidão. Muitos de nós esquecemos de ter gratidão, e o primeiro a quem devemos tributar gratidão pelo que recebemos é a Deus. Agradecer a Deus e agradecer também às pessoas que vão na nossa vida surgindo e nos oferecendo oportunidades e nos abrindo caminhos. O homem e a mulher diante das suas conquistas têm gratidão. Não se sente dono absoluto do que tem, mas participante das bênçãos de Deus, participante também da comunidade de irmãos. E a terceira coisa que São Basílio diz: o homem e a mulher de Deus diante dos bens têm noção da transitoriedade. Devo viver bem neste mundo, mas não ficarei nele para sempre. Por isso que o Salmo dizia: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Há um outro teólogo que diz que seria insensato o peregrino que, preso às coisas do caminho, se esquecesse de onde deve chegar. Assim também nós somos peregrinos, e que não aconteça que, preso, ofuscado o nosso olhar pelos bens deste mundo, esqueçamos que a nossa meta é o céu. Sendo assim, meus irmãos, que Deus abençoe o nosso trabalho, mas que sobretudo exista em nós uma sadia ambição, que é de ser rico diante de Deus. Amém. Amém.